Olá, estamos começando mais um Pauta 1, o programa que te conecta com profundidades a assuntos de Goiás, do Brasil e do mundo. Nesta edição, estamos falando sobre o sistema de cotas raciais, o que são e o que as caracterizam. Além disso, também vamos falar sobre as contribuições do sistema para a reparação histórica de negros no Brasil. Desde 2012, uma lei reserva vagas para estudantes egressos de escolas públicas, pretos, pardos e entre outros grupos no ensino superior. Vamos falar também sobre a atualização da lei de cotas. Recentemente, o presidente Lula sancionou legislação que traz uma série de mudanças na lei para universidades e instituições federais de ensino superior. Vamos falar também dos impactos dessas mudanças na vida de estudantes brasileiros. Apesar dos avanços, quais são os desafios para o sistema de cotas na educação brasileira? Além disso, como as cotas raciais impactaram na transformação de populações excluídas e de que forma isso pode colaborar para a mobilidade social, principalmente em regiões mais vulneráveis. E para falar sobre o assunto, estamos recebendo aqui no Pauta 1 o professor do Instituto Federal de Goiás, Neville Júlio Vilas Boas e Santos. Isso mesmo, né, professor? Bem-vindo ao Pauta 1. Obrigado, satisfação estar com vocês. A satisfação é nossa. Professor, para começar, eu acho que é importante a gente voltar, ao início do processo de cotas aqui no Brasil. Quando que esse tema surge, começa a ser discutido na educação do país? Veja bem, não é um tema novo no país, embora a sua implementação seja relativamente recente. Os movimentos negros organizados no Brasil sempre reivindicaram ações governamentais que pudessem fomentar a entrada da população negra na educação, uma vez que no século XIX a própria legislação educacional proibia a entrada de pessoas negras na educação. Isso resultou num passivo histórico, numa dívida histórica do Estado brasileiro com a população em termos de educação, de maneira que ao longo do século XX essa sempre foi uma reivindicação dos movimentos negros. Isso foi se efetivar em termos de políticas públicas na virada do século XX para o atual século, especialmente a partir do início do século XX, de 2002, que foi quando as primeiras iniciativas foram concretizadas nas universidades, enfim, no ensino superior brasileiro. Certo. E falando então sobre esse conceito de dívida histórica, eu acho que é algo muito importante para a gente trazer logo nesse primeiro bloco da conversa, O que seria essa dívida e como que as cotas então aparecem como um caminho para tentar minimizar os impactos dessa dívida histórica? Faz muito sentido falar que há uma dívida histórica do Brasil com a população negra, uma vez que a população negra foi para cá trazida à força, como todos nós sabemos, e construiu com as próprias mãos esse país num sistema escravocrata, num sistema que foi a base da economia nacional. Fim da escravidão, resultante de um processo de luta da população negra contra ela, a população negra não foi integrada a essa sociedade pretensamente livre, pretensamente democrática, pretensamente igualitária, não foi integrada, pelo contrário, encontrou muitas barreiras em termos de legislações, de políticas públicas que, ao invés de impulsionar a população ex-escravizada, recentemente liberta no final do século XIX, ao contrário, estimulou a imigração europeia, de trabalhadores europeus que tiveram sempre prioridade nos postos de trabalho, no mercado de trabalho, por meio de políticas públicas receberam também terras em vários estados brasileiros. Isso gerou uma situação de continuidade da desigualdade experimentada no período da escravidão. Então mudamos de regime, mudamos de lógica de funcionamento da economia, mas a desigualdade permaneceu. E essa dívida histórica, assim constituída, sempre foi questionada, a solução para isso sempre foi buscada pelos movimentos negros, e o acesso da população negra à educação é só uma das reivindicações que mais recentemente vem se concretizando. Mas a gente fala em dívida histórica muito nesse sentido, de uma ausência de políticas públicas para com a população negra que construiu com as próprias mãos esse país e, ao mesmo tempo, a existência de uma série de políticas públicas que criaram, além disso, barreiras para que a população pudesse se inserir educacionalmente, ocupacionalmente e, portanto, economicamente.
Professor, eu estava até lendo um texto falando sobre a lei de cotas e destacava a questão da gente não esquecer que é uma briga pela lei de cotas, né? Uma luta, porque ainda hoje há essa resistência de alguns grupos pela manutenção dessa política aqui no Brasil. Bom, as pesquisas e a trajetória dos movimentos negros mostram que, infelizmente, a sociedade brasileira ainda guarda resquícios muito evidentes, né, traços muito fortes de uma certa cultura escravocrata, de uma certa cultura elitista, que faz com que todas as reivindicações da população negra, da população pobre de maneira mais geral, encontrem barreiras, encontrem resistências nas elites econômicas, né, nas elites políticas brasileiras, nas classes médias altas especialmente, né, isso faz, né, com que a população negra brasileira encontre obstáculos na inserção ocupacional, na inserção educacional, na participação da vida econômica e, consequentemente, também na ocupação de postos políticos de decisão, seja na estrutura política institucional, seja nas instituições econômicas, na sociedade civil em geral. Então, culturalmente, existem barreiras culturais ainda a serem transpostas, mas existe também toda uma estrutura racista, né, que perpassa as instituições, é por isso que a gente fala em racismo institucional, em racismo estrutural. Então, todos esses termos, esses conceitos dizem respeito justamente a todas essas barreiras historicamente constituídas e que, como você falou, exigem que a população negra ainda hoje continue lutando, exigindo aquilo que, né, na letra da lei e, evidentemente, historicamente, a população negra merece, né, que é equidade, é respeito, é liberdade. Professor, a gente sabe que a lei de cotas ela visa diminuir as desigualdades sociais de forma geral, né? Então ela impacta diretamente na educação, que impacta depois no mercado de trabalho, na ascensão da população negra. De que forma, mais profundamente, a lei de cotas ela impacta no preconceito e no racismo com a população negra do Brasil? Veja bem, essa pergunta é muito interessante porque a implementação da lei de cotas desde 2002, ou seja, 10 anos antes da primeira lei federal, gerou um debate em nível nacional, um debate no espaço público, um debate nos meios de comunicação, um debate nas instituições de ensino superior, onde elas começaram a ser implantadas, e em outras, né, que implantaram depois tardiamente. Então isso movimentou a sociedade de maneira geral. Isso trouxe à tona, de um lado, a luta da população negra por educação, mas também de outro, todas as resistências contrárias, né, todos os preconceitos. Então o debate trouxe à tona uma série de posições que refletem historicamente tanto a luta por igualdade quanto esse conservadorismo, essa ideia de que a desigualdade, especialmente a desigualdade racial, é algo natural e que a concorrência no livre mercado vai resolver. A gente sabe que não resolveu. Então isso impacta primeiro motivando o debate, e aí o debate é importante, porque a gente vive num país em que muitas pessoas ainda insistem em dizer que a desigualdade racial não existe. Então o debate sobre as cotas foi muito importante nesse sentido, para mostrar que a desigualdade existe, que ela importa, né, e que ela precisa ser discutida, porque se a gente continuar considerando que ela não existe, nada vai acontecer. Então o primeiro impacto foi esse. Se de um lado a população negra encontrou, né, novos caminhos de luta por educação, por outro lado também ela experimentou, de certa forma, também reações racistas mesmo dentro da universidade, né? A gente teve casos de estudantes, de professores negros que sofreram situações de discriminação no contexto, inclusive, da discussão sobre cotas e para além dela, né? Então, impacta com essas duas dimensões, né? De um lado traz a luta, traz o debate que é importante, mas por outro lado também revela o preconceito que está arraigado na sociedade. Professor, sem dúvidas, um dos principais argumentos contrários é aquela famosa palavra, aquele conceito de meritocracia. Eu queria também que você resgatasse, né, esse conceito e por que é perigoso falar de meritocracia, ou seja, se a pessoa estudar bastante, se esforçar bastante, ele vai conseguir entrar no ensino superior, né, com tranquilidade. O porquê que trazer isso, apesar de para muitos parecer algo que claramente, né, seria estranho, mas por que esse discurso permanece e o porquê que é importante ir contra ele, né? É importante problematizar essa ideia, né? Porque, em primeiro lugar, o mérito faz sentido num contexto de competição, né? É num contexto de competição que você mede o mérito
quando você não tem, digamos assim, né, o benefício a ser distribuído, o bem-estar a ser distribuído não está disponível para todo mundo. É equivocado falar em mérito quando você tem uma sociedade profundamente desigual como o Brasil, onde o ponto de partida das pessoas desde o início, totalmente diferente, né? Então, isso que a gente chama de dívida histórica, né, essa desigualdade historicamente construída, faz com que ricos e pobres, brancos e negros, homens e mulheres tenham pontos de partida completamente diferentes. Então, a ideia de meritocracia significa usar a mesma régua para medir o desempenho de todas as pessoas, sem considerar, né, que determinados grupos não têm as ferramentas, não têm os recursos, né, não têm as condições de vida que o outro grupo tem, né, com o qual ela está concorrendo. Isso gera uma desigualdade inicial. Se a gente parte desse pressuposto, a gente vai achar que é natural também os resultados desiguais e vai dizer, não, é isso mesmo, né? As pessoas não conseguem os mesmos resultados porque elas têm níveis de esforços ou competências ou inteligências diferentes, quando a gente sabe que, na verdade, as condições lá atrás foram absolutamente desiguais. Então, é por isso que a ideia de mérito é perigosa, a ideia de meritocracia é perigosa, e é por isso que as ações afirmativas são tão importantes para equalizar as condições dessa competição. Professor, outro ponto também é relacionado ao que a lei de cotas também proporcionou, não só dentro das universidades, no meio educacional, mas queria que você falasse de que maneira também essa lei ela conseguiu impulsionar até mesmo o setor corporativo a abrir vagas para candidatos negros que antes não haviam, né? Agora mudou-se um pouco esse discurso, essa fala no meio corporativo. Então, eu acho que a lei de cotas teve vários pontos positivos, vários benefícios para além do ingresso na universidade, como você colocou. O primeiro deles, eu diria, até antes da entrada de pessoas negras em maior número no ambiente corporativo, é exatamente o fato de motivar o jovem negro, a jovem negra que está, né, especialmente nas periferias das grandes cidades, mostrando para ela que a carreira de nível superior é uma possibilidade, é uma opção de vida, né? Antes, como uma universidade elitista voltada para a classe média, o jovem negro, a jovem negra não via nas carreiras universitárias possibilidades, destinos possíveis. Não se reconhecia ali porque não via os seus iguais ali. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Motivar jovens negros e jovens negras, pobres especialmente, a entender que carreiras de nível superior eram destinos possíveis, seja no setor público, seja no setor privado. Então, as empresas, mais recentemente, também começaram a ser desafiadas a adotar medidas de ação afirmativa, porque, né, como a gente já falou, o pressuposto é de que o ingresso na universidade, nos institutos federais, enfim, na formação superior, tenha como consequência um maior ingresso também, posteriormente, no mercado de trabalho, nessas profissões que exigem nível superior. Então, as empresas começaram a ser cobradas em relação a isso, e eu vejo que hoje há um movimento, né, maior em relação a isso, mas que a gente tem que observar sempre de perto, de maneira muito crítica, para distinguir, né, o que de fato são iniciativas que se voltam para as ações afirmativas ou que são superficiais, né? Que usam a ação afirmativa como uma jogada de marketing ou para parecerem simplesmente empresas democráticas ou favoráveis à diversidade, quando na verdade não são. Então, as iniciativas elas têm que ser observadas, elas são sempre positivas, desde que elas de fato implementem uma política verdadeiramente inclusiva, né? E que não restringam a incluir pessoas negras nos cargos de menor escalão e que, enfim, dificultem a sua ascensão dentro da empresa. Professor, 10 anos depois, né, pouco mais de 10 anos depois da aprovação e colocação em prática da lei de cotas, o senhor falou um pouquinho do debate que houve na sociedade, né, em relação à implantação dessa lei, mas com os resultados da transformação social da população brasileira, dos menos favorecidos que vão tendo mais oportunidades ao longo desses 10 anos, né, que tiveram mais oportunidades, como o senhor vê esse debate hoje? Assim, há uma união maior da sociedade em relação a essa transformação social? Ou a sociedade ainda vê essa divisão clara, a sociedade brasileira ainda vê uma divisão clara entre a população negra e a população branca? Ela entende que essa lei ela favorece o Brasil em algum ponto no crescimento econômico mesmo, já que essa população vai crescer, o país também vai crescer economicamente? Então, essa é uma resposta complexa, mas extremamente importante da gente também acompanhar. Eu vejo que, evidentemente, o racismo é uma questão institucional, né, estrutural, e a lei de cotas é um passo importante, mas ela sozinha, evidentemente, não consegue
gerar tanto impacto a ponto da sociedade, digamos assim, ser menos racista, né? Agora, é evidente para mim os avanços dessa política em termos, né, primeiro, dos que eu falei, de motivar a população negra pobre que não via nisso um destino possível. Em segundo lugar, e de diversificar o ensino superior brasileiro, as universidades, os institutos federais e, consequentemente, tender a ofertar, né, ou a gerar uma força de trabalho extremamente qualificada, né, e totalmente diversificada, que é o que tem acontecido nos últimos anos. Então, esse fator é muito positivo. As universidades hoje são mais abertas, mais democráticas, é claro que não são perfeitas, e a lei de cotas não pretende tanto, né, não pretende transformar as instituições a ponto, ela nem tem essa capacidade, mas sim, a gente vê avanços por onde essa lei foi implementada e também no mercado de trabalho, embora o mercado de trabalho ainda seja um desafio para a pesquisa, né? Então, a gente percebe que em algumas áreas a diversificação foi maior, inclusive no mercado de trabalho, em outras menos, né? Em algumas áreas essa política encontra menos resistência, em outras mais resistência. A gente sabe que o mercado de trabalho tem ocupações que são predominantemente brancas historicamente, então essas também vão ser um pouco mais resistentes. Mas eu penso que a política está no caminho certo, né? E não à toa passou por um período de avaliação agora, foi renovado, foi ampliado e a gente espera que esse movimento continue e é isso que a gente espera encontrar ao monitorar a sua implementação nos próximos 10 anos. Professor, a gente está falando bastante sobre o pós-ensino superior, né? Mas eu queria dar um passinho para trás para ajudar a gente a delinear mesmo esse cenário, né? Que é o ensino fundamental, o ensino médio. Dados do IBGE mostram que entre os jovens de 14 a 29 anos fora da escola, 70% eram negros e 28% brancos. Também falando sobre a taxa de analfabetismo, 7,4% entre a população preta e parda era analfabeta. Esse percentual entre os brancos é de quase metade, 3,4%. Ou seja, essa desigualdade ela começa na etapa anterior ao ensino superior, né? Então, a gente olhar para esses dados é mais um argumento que a favor da lei de cotas, né? Mostrar que essa desigualdade, na verdade, vai passando ali de etapa a etapa e que se o aluno consegue, o aluno preto, o aluno pardo, termina o ensino médio, já é uma vitória, né? Assim, já é um avanço se você olhar o percentual, né? Então, é importante também fazer essa leitura do contexto antes de pensar mesmo, né, sobre a entrada no ensino superior? Sem dúvida. A desigualdade começa nas condições de vida da família, né, na qual a criança nasce. E a gente sabe que, na média, as famílias negras têm condições de vida inferiores, bastante inferiores às famílias brancas. Então, esse é um indicador muito importante que vai marcar a trajetória do estudante, da estudante, ao longo do ensino fundamental como um todo, né? Uma das leis importantes também, que também remontam ao início do presente século, é a Lei 10.639, né, 10.639 de 2003, que vai obrigar o ensino de história e cultura afro-brasileiras e indígenas na educação básica, né? E isso passa especialmente pelo ensino fundamental, ali é absolutamente importante isso. E isso vai fazer, ou pretende fazer com que, na formação desses estudantes, né, esse reconhecimento do valor da história, da cultura, do papel econômico, político e social da população negra abra, né, possibilidades e caminhos para uma trajetória de sucesso dessas crianças. Quando a gente olha os indicadores, nós temos que olhar de duas dimensões, né? Se nós olharmos para os indicadores de analfabetismo de maneira mais geral, nós vamos ver que a situação já foi muito pior, né? Para toda a população, né? Ela melhora nos últimos anos. Mas, se você observar, a desigualdade entre brancos e negros permanece mais ou menos a mesma, né? A taxa de analfabetismo entre os brancos tende a ser só a metade da que é entre os negros, mesmo o analfabetismo tendo caído na população em geral. Na mesma forma, as taxas de sucesso escolar vão aumentar para os dois grupos, a população branca e a população negra, mas a desigualdade entre os dois vai aumentar. Então, se a gente olhar para a população negra, nós vamos dizer, olha, a população negra hoje experimenta uma taxa de analfabetismo e uma taxa de sucesso escolar mais favoráveis do que antes. Mas se a gente compara a população negra com a média da população branca, nós vemos que ainda temos muito a caminhar, né? A gente percebe que a desigualdade ainda persiste, embora todo mundo tenha caminhado,
como o ponto de partida foi diferente, a desigualdade permanece, né? Permanece a mesma. Daí a importância das políticas focalizadas com recorte racial. Recentemente, o presidente sancionou uma nova legislação que modifica a lei que foi aprovada em 2012. O que basicamente mudou com essa atualização, professor? Pois bem, a Lei 12.711 de 2012, ela trazia o seguinte cenário, só para a gente ter uma base de comparação, né? As cotas começam, as primeiras iniciativas em 2002 e diferentes instituições adotam diferentes modelos, que esses modelos vão ser unificados na Lei de 2012, que cria a seguinte estrutura, né? As ações afirmativas na forma de reserva de vagas, que a gente chama de cotas, elas seriam implementadas em 3 níveis. O primeiro nível são cotas para estudantes oriundos de escola pública que fizeram um ensino médio, no caso dos ingressantes do ensino superior, e nos institutos federais para os ingressantes do ensino técnico de nível médio, que fizeram a segunda parte do ensino fundamental em escolas públicas. Pois bem, feito esse recorte, né, o segundo nível, né, seria o nível de renda que favoreceu até aqui, né, estudantes oriundos de famílias com renda per capita até um salário mínimo e meio, né? E um terceiro nível, que aí sim entravam, né, os recortes étnicos e raciais, né? A proporção para pretos, pardos e indígenas correspondentes ao percentual que ocupam na população de cada estado, né? Mais as vagas reservadas para pessoas com deficiência. Então esse era o quadro que nós tínhamos até então. O que a nova lei, né, a 14.723, traz é o seguinte: essa estrutura permanece a mesma, né, em 3 níveis. Então, quando a gente fala em cotas étnico-raciais, nós estamos falando do terceiro nível dessas reservas de vagas, né? Então ela mantém essa estrutura, mas ela acrescenta nos grupos étnico-raciais, além das pessoas negras, pretas, pardas e indígenas, candidatos quilombolas, né? Então isso é um ponto muito positivo e mantém as vagas para pessoas com deficiências, né? E uma mudança no segundo nível, que é o nível de renda, é que diminui de um salário mínimo e meio per capita a renda de corte para um salário mínimo, né? O que na proposta, né, atende a uma demanda por reservar mais vagas para pessoas com renda mais baixa, né? Então esse ajuste foi feito nesse sentido. Então essas, né, seriam algumas das principais mudanças, ou seja, não altera a estrutura da lei, ela amplia, né, inclui estudantes quilombolas como os beneficiados das reservas de vagas e diminui a renda de corte. O restante, né, dessa estrutura permanece a mesma. Agora tem outros pontos que são importantes, que são incluídos na lei, que não estavam, pelo menos não estavam nítidos na lei anterior. Eu destacaria como pontos principais. Primeiro, a responsabilidade do Ministério da Educação, juntamente com o Ministério da Igualdade Racial, com o Ministério dos Direitos Humanos, de monitorar anualmente, né, construindo relatórios anuais do acompanhamento da implementação das cotas nas instituições de ensino superior, nas instituições públicas de ensino superior. Esse seria o primeiro ponto. O segundo ponto é estabelecer o censo, né, de 2022 como parâmetro para medir a proporção, né, dos grupos étnicos na população, para então poder medir a reserva de vagas nos 3 primeiros anos e depois a possibilidade de o próprio governo federal apontar outros mecanismos, né? Então eu destacaria que essas são, das que eu levantei, essas são as principais modificações, para além de um ponto muito importante, que aí eu quero dar destaque, que é o seguinte: sempre houve nesses 10 anos, na verdade os últimos 20 anos, né, que as primeiras iniciativas têm 20 anos, sempre houve uma discussão muito grande no sentido de, tudo bem, o estudante entra na universidade, especialmente de baixa renda, mas e aí a permanência? Como é que ele vai fazer para se manter, né? Então havia uma cobrança muito grande das instituições por políticas de assistência estudantil que favorecessem esses estudantes. Na nova lei isso está incluído. Então a própria lei diz que é de responsabilidade, né, do governo federal, especialmente do MEC, priorizar estudantes cotistas na hora de oferecer essa estrutura de assistência social. Bolsas de permanência, bolsas de pesquisa, enfim, toda a estrutura de assistência social precisa estar voltada prioritariamente para estudantes que entraram por meio de cotas. Então esse é um ponto muito importante que vai para além do ingresso e trata também da permanência e êxito desses estudantes. Professor, tem um ponto interessante, sim, pelo menos para mim. Quando eu estava escrevendo o texto, eu percebi que o senhor não mencionou ele agora, mas quando eu estava escrevendo o texto sobre a atualização da lei de cotas,
em algum momento ele relaciona a lei de cotas com a ampla concorrência. Então, o que eu entendi da lei foi que, primeiro, a nota do aluno, do candidato negro, vai ser jogado para ampla concorrência, posteriormente ele vai ser aplicado a lei de cotas. É isso mesmo? É isso mesmo. Na minha interpretação, e não só na minha, né, da maioria das pessoas que são especialistas ou que são estudiosos, melhor dizendo, das ações afirmativas, isso já estava subentendido na lei de 2012, quando a lei diz que as cotas reservariam no mínimo 50% para estudantes de escola pública, dentre esses, no mínimo, estudantes com uma renda per capita menor que um salário mínimo e meio, e dentre esses, no mínimo, a quantidade de vagas proporcionais à população, aos grupos étnico-raciais da população, para pretos, pardos e indígenas. Então, para mim, ele já estava subentendido. No entanto, muitas universidades não compreenderam assim, né? E aí o que era, digamos assim, a reserva de vagas virou o teto de vagas, o que seria a cota, ou a quantidade mínima acabou virando o máximo para muitas instituições, e esse entendimento ficou numa zona cinzenta, entende? E algumas universidades aplicavam de um jeito, outras de outro, e você tem toda a razão. Esse é um avanço dessa nova lei, né? Que altera esses pontos, e esse é um ponto que precisava ter nitidez, e agora tem. Portanto, agora, todos os candidatos, independente da sua condição de inscrição, são classificados na ampla concorrência, né? Classificados a primeira metade das vagas na ampla concorrência, é na segunda metade das vagas que serão aplicados todos os critérios. Isso, na minha visão, né, é um avanço, porque agora vai garantir que a implementação seja uniformizada em todas as instituições, garantindo o que a lei anterior já previa, que era uma reserva mínima de vagas, um número mínimo de vagas e não o máximo, como algumas estavam aplicando. Professor, um outro ponto também importante é a pós-graduação. E aí a gente fala de mestrado, doutorado, que aqui no Brasil o cenário mais forte é nas universidades públicas, né? O mestrado e doutorado oferecidos por universidades federais, estaduais. Esse cenário é ainda mais distante para pessoas quilombolas, pretas e negras? Hoje talvez menos, né? Mas você tem razão, 95% da pesquisa no país é feita pelas instituições públicas de ensino, com seus programas de pós-graduação, preponderantemente, né? E assim como as instituições foram historicamente, a pós-graduação, como é um nível mais alto de formação, era ainda mais excludente, né? Era ainda mais refratária para essas populações de baixa renda, pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência também. Data de 2016, o avanço na implementação das ações afirmativas em nível de pós-graduação. Algumas instituições, alguns programas, usando da autonomia universitária, já tinham implementado algumas medidas antes de 2016. Mas é em 2016 que o Ministério da Educação vai recomendar que as universidades adotem, com base na sua própria autonomia e na sua percepção sobre quais seriam os melhores mecanismos, né, sugeriu que as universidades adotassem, em nível de pós-graduação, algum mecanismo para ampliar a participação de estudantes pretos, pardos e indígenas na pós. Desde lá, o número de programas vem aumentando, né, que adotam programas. Não temos uma única forma, um formato único, né, e aí cada programa vai implementar de alguma maneira, mas há sim um avanço, né, não temos em todos ainda, mas há sim um avanço muito considerável na implementação, que vai variar por áreas de conhecimento, que vai variar, né, por áreas que talvez sejam mais refratárias, mais resistentes, outras menos. Mas, sem dúvida nenhuma, há um avanço em nível de pós-graduação, mas que precisa avançar ainda mais, porque uma vez conquistado esse primeiro nível da graduação, a demanda necessariamente vai para a pós e as universidades precisam se organizar para ampliar os seus programas. Professor, eu queria voltar um pouquinho, quando o senhor falou das mudanças, na questão da permanência. Explica aqui para a gente como que vai funcionar mesmo na prática, né, esse apoio para a permanência estudantil desse estudante que vai ingressar na faculdade através de cotas. Na prática mesmo, como que vai funcionar? Então, o que se espera é que as universidades tenham, né, na sua aplicação, na sua política de aplicação das ações de assistência estudantil, uma sensibilidade para compreender, né, qual é a vulnerabilidade, qual é a necessidade, qual é o nível de desigualdade dos seus estudantes e distribua os seus recursos de maneira equânime. Vou dar o exemplo da instituição onde eu estou, né, que é o Instituto Federal de Goiás. Existe uma política de assistência estudantil que se materializa, por exemplo, na forma de alguns auxílios
que são voltados para os estudantes a partir da sua condição socioeconômica. Então, há uma avaliação ampla, generalizada, com todos os estudantes da condição socioeconômica desse estudante, e esses auxílios são distribuídos de acordo com a condição socioeconômica de cada um. Mas até então não havia um recorte étnico-racial, não havia uma atenção especial, né, com pessoas com deficiência, por exemplo, né? Então, o que a lei diz é que, além do recorte puro e simples de renda, né, esses outros critérios precisam ser observados também, né? Então, a proporcionalidade da distribuição de bolsas, de auxílios, né, de serviços de assistência estudantil nas universidades e institutos precisa obedecer à mesma prioridade que é colocada para o ingresso, né? Então, estudantes pretos, pardos, indígenas vão ter prioridade, quilombolas, né? Pessoas com deficiência e estudantes de baixa renda, sendo contemplados, né? Eventualmente, existe evidentemente a possibilidade de algum outro estudante que não ingressou na instituição como baixa renda, ter baixa renda, porque nem sempre o estudante apresenta a documentação, tá? Então, isso é importante observar, nem todo estudante que entrou por ampla concorrência, isso não significa que ele não seja um estudante de baixa renda, ele pode ser sim. Ainda mais agora com a mudança do critério, as pessoas são ranqueadas pela nota primeira. Isso quer dizer que é preciso um olhar atento e sensível para a condição dos estudantes e não a adoção única e simplesmente do critério renda no ingresso. É preciso um acompanhamento desse estudante, inclusive para a adequação desses auxílios ao longo da trajetória estudantil. Professor, voltando também a uma questão das mudanças, eu queria falar um pouquinho sobre os quilombolas. A UFG, por exemplo, é uma universidade que já tem uma política voltada aos quilombolas, né? Ela tem o UFG Inclui, que reserva uma vaga para um indígena e um quilombola em cada um dos cursos que a universidade possui. Mas é uma vaga, né? Uma para indígena e uma para quilombola. Como a lei de cotas, agora com a inclusão dos quilombolas, impacta uma política que já existe na universidade? Assim, elas podem coexistir ou uma acaba sobrepondo a outra? Agora, a ideia é que a política seja orientada pela reserva de vagas, né? A UFG avançou bastante nesse sentido em relação a outras universidades, mas ainda, quando a gente olha para Goiás, inclusive, né, que é um estado que tem uma população quilombola relativamente muito grande, quando comparada com o restante do Brasil, e existe demanda, né, pelo ensino superior, a expectativa é que agora a reserva de vagas avance em relação às vagas adicionais que eram ofertadas, né, que já eram ofertadas dentro da política da UFG, mas a gente espera também que as outras instituições, como os institutos federais, possam agora também avançar nas suas políticas de acolhimento, né, de ingresso, de inserção de estudantes quilombolas. Então, a perspectiva é que a demanda seja melhor atendida, né, embora a gente saiba que possivelmente não vai ser toda atendida, mas a ideia é que nós tenhamos mais estudantes quilombolas agora na universidade com esse novo modelo. Professor, o senhor comentou da importância, né, que é esse processo de monitoramento, né? Agora lá está previsto que haja uma revisão, um monitoramento a cada 10 anos. Inclusive, essa modificação não foi a primeira, né? Em 2016 teve a alteração e incluiu para estudantes portadores de deficiência, por exemplo. Eu queria que o senhor comentasse qual que é a importância, né, de políticas públicas fazerem, né, elaborarem uma política e estarem constantemente avaliando, monitorando, acompanhando. Na prática, por que isso é importante? Isso é fundamental para qualquer política pública. Então, é um pressuposto de qualquer programa governamental, de qualquer programa público, que haja um monitoramento, um acompanhamento, inclusive para aferir, principalmente para aferir, para saber se aquele programa alcançou o seu objetivo dentro de um determinado tempo, se alcançou parcialmente e o que precisa ser modificado, se não alcançou, se o programa precisa ser revisto ou descontinuado. Então, o monitoramento é fundamental para qualquer política pública. Até então, não havia um compromisso explícito do Ministério da Educação em monitorar. Isso não significa que a política não esteja sendo monitorada, né? Nós temos muitas pesquisas feitas pelas instituições de ensino superior, que também são instituições de pesquisa, estudos de caso, estudos comparados entre instituições, que monitoram quantitativamente, qualitativamente, o ingresso, a permanência e o êxito desses estudantes, tá? Então, existe um monitoramento. Existe no Brasil uma associação chamada Associação Brasileira de Pesquisadores Negros e Negros, a ABPN,
associação a qual eu sou filiado, que tem feito um trabalho fundamental, absolutamente importante, de monitoramento dessas políticas e de formação sobre essas políticas também, né? E as universidades e institutos têm feito as suas pesquisas, seus acompanhamentos. O que não havia até então era uma ação organizada do Ministério da Educação e centralizada nele para monitoramento. Isso não significa que isso vai ser uma responsabilidade exclusiva do Ministério da Educação agora monitorar. Não. O Ministério vai fazer, junto com o Ministério da Igualdade Racial e com o Ministério dos Direitos Humanos, mas as instituições também certamente vão continuar fazendo. A Associação Brasileira de Pesquisadores Negros e Negras vai continuar fazendo. Tá? E isso é devolvido para a sociedade em forma de dados, de relatórios, e para os próprios órgãos governamentais. Isso é fundamental para avançar na política. Certamente, a discussão que aconteceu, que resultou nessa reformulação contida na nova lei de cotas, ela se valeu muito dos estudos feitos nos últimos 20 anos sobre isso. Para a gente começar com os desafios, né? O que a gente ainda tem de desafio na lei de cotas no sistema educacional brasileiro, no ensino superior e os impactos que ela tem ainda pela frente nesses próximos 10 anos, no próximo ciclo de revisão? Muito bem, eu acho que o primeiro desafio a nova lei se propõe a enfrentar é justamente equalizar o ingresso dos estudantes e o sucesso desses estudantes, né? Então, a permanência foi um grande debate nos últimos 10 anos. A nova lei avança nesse sentido, na medida em que diz que as políticas de assistência estudantil e de promoção do êxito desses estudantes precisam observar a sua condição de ingresso. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é também previsto na nova lei, que é o próprio governo federal ter os seus mecanismos de monitoramento. Tá? Como eu falei, esse monitoramento existe, é feito por várias instituições, mas é importante que o próprio Ministério da Educação tenha as suas próprias ferramentas, até para balizar melhor, de maneira institucional, essa avaliação. Um terceiro desafio, eu diria, é o acompanhamento desses egressos depois da sua formação, de finalizar da sua trajetória de formação na universidade e os seus caminhos no mercado de trabalho. Então, essa é sempre um grande desafio para qualquer instituição de ensino, monitorar as trajetórias dos seus egressos, inclusive para saber qual é o impacto da formação que receberam nas oportunidades ocupacionais. Então, acho que esse é um desafio importante, né, que precisa envolver um esforço tanto do Ministério da Educação quanto das universidades, dos institutos federais, enfim, de todas as instituições de pesquisa e de promoção da qualidade da educação no Brasil e também das instituições que observam e monitoram a qualidade do mercado de trabalho brasileiro, né, em termos de níveis de formalidade, em termos de precariedade ou qualidade das ocupações. Então, para onde é que estão indo os estudantes que ingressaram e se formaram por meio das ações afirmativas no Brasil? Então, acho que esse é um desafio que não é fácil de ser enfrentado num país das dimensões que o Brasil tem, com as contradições e, enfim, com todas as complexidades que o Brasil tem, mas ele precisa ser encarado, porque assim a gente vai ter uma visão ainda maior dos resultados e poder quantificar melhor esses resultados, embora a gente já tenha alguns mecanismos que tenham mostrado o êxito dessa política. Professor Niveli, duas perguntas. Essa revisão da lei de cotas, essas mudanças, ela atendeu o que queria o movimento negro, atendeu as expectativas? E qual o cenário mesmo da quantidade mesmo de alunos pretos, pardos, quilombolas, indígenas nas universidades? Está mais equiparado? Bom, primeiro, toda política pública ela é alvo de uma disputa, né? Então, no Congresso, assim como foi a Lei 12.711 de 2012, a nova lei também passou por um processo de discussão e disputa dentro da Câmara dos Deputados e dentro do Senado Federal. Existiram forças contrárias, no meio do processo, inclusive propostas de colocar fim à política, ou manter simplesmente um critério de renda ou simplesmente o critério de estudantes de escola pública. É claro que a contraposição das forças do movimento negro organizado e também dos parlamentares que representam, de alguma maneira, essa causa, esse tema, essa questão, foi colocado para contrabalançar esses ataques, que não são novidade,
Então, de maneira geral, a avaliação do movimento negro, a própria Associação Brasileira de Pesquisadores Negros e Negras emitiu uma nota favorável, né, à nova lei, ao novo formato, que na verdade a lei foi complementada, né, então a gente entende que ela avançou. É claro que tem aspectos que poderiam ter avançado mais, mas eu considero que na conjuntura da disputa, né, e do embate de forças dentro do Congresso Nacional, eu acho que o resultado foi bastante positivo. Precisamos, evidentemente, monitorar os seus resultados. Há uma nova previsão de uma nova revisão daqui a 10 anos, né, e é fundamental que isso aconteça, baseado num acompanhamento, num monitoramento bem feito. Mas sim, eu acho que nesse aspecto houve um avanço. Nas universidades e institutos federais é bastante visível a mudança da paisagem social, digamos assim, né? A universidade está mais inclusiva, né? Eu entrei na universidade em 2004, na UFG. A UFG não tinha adotado ainda, não tinha criado a UFG Inclui ainda, que foi o Programa de Ações Afirmativas da UFG. Então eu entrei numa universidade totalmente diferente da que existe no contexto atual, né? Então o instituto em que eu atuo hoje é um instituto muito mais diversificado do ponto de vista da origem social dos estudantes, do ponto de vista da origem educacional das redes de ensino de onde vem e do ponto de vista étnico-racial também, né? Então sim, é absolutamente visível, é claro, né? Que nós que estamos lá também vemos com bons olhos os avanços da lei, né, na medida em que ela atende um anseio nosso dentro das instituições, que é, uma vez que ingressou, esse estudante precisa de um acompanhamento mais de perto, precisa de políticas de assistência estudantil quando a desigualdade o afeta, mas na avaliação geral, sim, a política avançou e a paisagem das universidades mudou bastante do que era há 20, 25 anos atrás. Professor, por falar nessa paisagem das universidades, tem um outro ponto que eu queria que o senhor comentasse, que é a questão dos docentes. Isso também é importante quando se fala de reconhecimento dos alunos, né? Então, ainda é um desafio, né? Essa diversidade, falando dos professores negros nas universidades. Não é algo tão pensado quando a gente fala em cotas, né? Mas a longo prazo, leis como essa podem ajudar a, inclusive, mudar o cenário de ter mais professores e professoras negras? Veja, sim, evidentemente no médio prazo é isso que nós esperamos. Eu trabalho com formação de professores, então, para além dos estudantes ingressantes, né, o que eu penso é que nós precisamos formar mais professores negras e negros. Muitos se formam, né, já, mas nós ainda vemos uma situação, um quadro nas universidades e institutos onde os docentes, eu diria não só os docentes, mas também os servidores técnicos administrativos são majoritariamente brancos. Tá? Então nós temos um quadro de servidores nas instituições de ensino superior ainda muito diferente do que é a sociedade brasileira em termos étnico-raciais. Nós temos a Lei 12.990, que é a lei que garantiu 20% das vagas para o ingresso de pessoas negras, né, nos concursos públicos em nível federal, e atinge, evidentemente, universidades e institutos federais. O governo caminha agora para uma proposta para aumentar para 30%, né, esse quantitativo, mas existem pesquisas também mostrando que, em muitos casos, as próprias instituições burlaram a lei, né, contornaram a lei para não oferecer vagas contemplando esses 20%, né? Seja fazendo concursos com menos do que 5 vagas, né? E aí não conseguindo caracterizar o mínimo de 20%, que era uma condicionalidade da própria lei, né? Então, algumas foram inclusive questionadas, né, via Ministério Público. Então tem alguns dados dizendo, tem pesquisas de colegas inclusive aqui da Universidade Federal de Goiás, mostrando que existe um quantitativo muito grande de vagas que deveria ter sido ofertada com base na Lei 12.990 e não foi. Portanto, o quadro não responde ao que deveria ser e muito menos ao que é a sociedade brasileira hoje. Então é um desafio muito grande, a gente sabe que é um desafio de médio prazo, porque precisa de um tempo para a formação. Em geral, são pessoas com formação em nível de pós-graduação, né? Então, 10 anos não às vezes não é muito, né? Às vezes é um tempo curto para poder mensurar isso. A gente espera que isso avance. Temos avançado em algumas instituições, né? Várias instituições já têm lançado concursos com reservas de vagas, já desde de 2014, na verdade, que é o ano da Lei 12.990.
mas ainda a gente vê que o quadro está distante do que nós esperamos. Então é um desafio ainda. Professor, no dia da sanção presidencial da atualização da lei, a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, ela falou que depois da lei abolicionista, a lei de cotas é a principal política de Estado que o Brasil já fez em relação à população negra. Pensando nessa afirmação, como a gente pode refletir o futuro dessa lei, agora que ela se tornou também permanente? Como a gente pode pensar nessa lei no sentido de mudança mesmo da visão que a gente tem da população negra brasileira? A gente vai conseguir mudar o patamar da população brasileira para que essas políticas deixem de ser tão importantes assim no presente da população, ou elas seguirão impactando a realidade da população brasileira no sentido de serem extremamente importantes para a população atual? O princípio das ações afirmativas é que elas devem existir enquanto perdurar a desigualdade à qual elas se destinam, né? Então, é claro que o objetivo é que a gente atinja um patamar de equidade em que a gente possa vislumbrar, né, no horizonte mais próximo, uma situação em que a gente não precise mais. Mas hoje eu vejo que, apesar dos avanços e dos impactos positivos, é fundamental que a política tenha sequência, é fundamental que ela seja incrementada como ela está sendo no momento. E, claro, à medida em que ela for impactando em outros indicadores econômicos, mercado de trabalho, indicadores econômicos em nível de renda, né, que é uma coisa absolutamente fundamental, porque nós temos também desigualdades de rendimentos entre trabalhadores negros e brancos na mesma ocupação, com o mesmo nível educacional. Então, não significa também que o ingresso em determinadas ocupações vai se converter numa igualdade de renda. Essas são duas coisas distintas, infelizmente, né? Então, quando a gente começar a vislumbrar isso de maneira mais aguda, talvez a gente possa entrar num outro estágio dessa discussão e dizer, olha, estamos vendo um horizonte de maior equidade. Por enquanto, a equidade ela aumentou, né? A desigualdade diminuiu ainda muito no nível do ensino superior. Olhando para o mercado de trabalho, os impactos ainda não são tão sentidos. Tá? Em estudos recentes sobre desigualdade de renda, estudos de instituições, de pesquisadores de instituições como o IPEA, né, por exemplo, vem demonstrando como resistente, né, como é inerte o processo da desigualdade de renda no Brasil, especialmente entre brancos e negros. Então, há que se fazer muito ainda para chegar nesse nível de impactar não só o mercado de trabalho, como o resultado da população também em nível de renda. Enquanto isso, eu considero que as ações afirmativas permanecem sendo fundamentais. Professor, ainda falando dessa questão dos impactos, quais foram também os ganhos relacionados também para as instituições de ensino? Eu falo na questão da qualidade de pesquisa a partir da lei de cotas, nas avaliações e reconhecimentos das agências internacionais. Há também esses ganhos para as universidades? Sem dúvida, sem dúvida. Um ganho importante é que a universidade ela se torna mais diversa, não só pelas pessoas, pela diversidade das pessoas, mas pela diversidade também do conhecimento que é produzido. Quando determinados grupos que não acessavam a universidade passam a acessar, eles começam a cobrar que os seus conhecimentos, os conhecimentos das suas comunidades, a sua visão de mundo, se reflita também naquilo que a universidade ensina e produz como conhecimento. Trazem outras demandas, né? Totalmente. Então, o conhecimento produzido pela universidade passa a ser mais diversificado, mais rico e passa a corresponder, ou pelo menos se aproximar mais do que é a sociedade, né? Então, isso traz uma dinamicidade para a universidade muito grande. Afinal de contas, o que se espera da universidade, o que se espera da ciência é a inovação, é a resolução dos problemas a partir de novos caminhos, é a proposição de novos conhecimentos. Então, na medida em que a universidade se torna muito homogênea, né, homogênea porque destinada e ocupada por um grupo muito pequeno da sociedade, ela própria fica estagnada. Então, a política de ação afirmativa, ela permite incidir nesse aspecto, que é diversificar o conhecimento a partir dos conhecimentos das pessoas que entram lá provenientes de novas origens, né, de novos grupos das periferias, de comunidades tradicionais, né? Então, isso tudo chacoalha a universidade e isso é absolutamente fundamental para a pesquisa, porque há uma diversificação da pesquisa. O Brasil hoje tem aumentado os acordos de cooperação com universidades
de outros continentes que não a Europa, né? Então, hoje, dia 20, o atual governo publicou e publicizou uma série de acordos bilaterais com países da América do Sul, da América Central e do continente africano para a cooperação ida e vinda de pesquisadores, de estudantes. Isso é extremamente rico para a universidade, para a pesquisa, para o ensino e para a gente avançar nos problemas da sociedade brasileira. Perfeito. É muito importante a gente ver isso como uma forma mais ampla, né? Ou seja, o aluno, né, ganha em termos de inclusão social, transformação social, mas a faculdade também ganha, né? A sociedade como um todo ganha, então, quando esse perfil da universidade se torna mais diverso, né? Muito obrigada, professor. Foi muito bom entender mais sobre o que é a lei de cotas, entender também sobre as modificações e o que a gente pode esperar, então, né? Cobrar também sobre resolução desses desafios que o senhor trouxe aqui. Muito obrigada e volte mais vezes ao Pauta 1. Eu que agradeço, uma satisfação. Gente, esse foi o Pauta 1 de hoje. Nesse episódio, conversamos sobre o sistema de cotas raciais aqui no Brasil. Muito obrigada e até o próximo Pauta 1.